wanna have to true, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of green. This is my kingdom come, this is my kingdom. Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula, uma aula especial, onde estou atendendo ao pedido, a uma pergunta que o internauta Vitor Castelo fez aqui, fazendo essa pergunta: por que a medida do centro de uma circunferência inscrita num triângulo equilátero até o ponto médio da base representa 1/3 da altura do triângulo? Olha, eu achei essa pergunta bastante pertinente porque geralmente todo mundo fala, né, quando está fazendo um exercício desse tipo, por exemplo, uma esfera dentro de um cone, por exemplo, se você fizer o corte vai representar exatamente essa situação aqui. Mas antes de resolver essa questão aqui, eu vou pedir a todos que se interessarem por este assunto que, ao final da aula, caso você tenha gostado da aula, achou que foi relevante o assunto, não deixe de fazer sua inscrição e deixe seu like também, que é muito importante para o prosseguimento do nosso projeto aqui, beleza? Então vamos para a questão propriamente dita. Eu tive o cuidado de fazer um desenho aqui bem detalhado para que vocês possam entender. Olha só, primeira figura aqui, a figura dupla, eu tenho aqui a altura do triângulo, vou chamar de H minúsculo. Os lados do triângulo, como são equiláteros, todos os lados medem L. E a circunferência inscrita tem o raio R minúsculo. Então, esse raio que vai do C até o D obedece a uma propriedade que diz o seguinte: todo segmento de reta que tangencia uma circunferência tem o seu segmento que vai do centro da circunferência até o ponto de tangência é uma reta que faz um ângulo de 90 graus com a tangente. Entenderam? Então, toda reta, todo canto aqui, ó, pode ver que aqui na base do CH também faz 90 graus. E assim como faria aqui, se fosse do lado esquerdo, nesse ponto de tangência do lado esquerdo também faria 90 graus. Entenderam? Então, por isso que no desenho da direita, eu fiz o mesmo desenho, porém sem a circunferência e utilizando apenas a metade do triângulo, porque a outra metade é simétrico, beleza? Muito bem, então eu nomeei aqui, vocês podem ver aqui, qualquer dúvida vocês escrevam aí. Agora, aqui nesse triângulo da metade, uma coisa que eu deixei para fazer aqui, para calcular junto com vocês, olha só. Do ponto A até o ponto C, qual é a medida? Bom, olha só, pelo desenho do lado esquerdo, a medida total não é H, e do ponto C até o ponto H não é exatamente o raio, então esse segmento aqui é o raio, tá certo? Ora, se toda a altura fosse H, então o que sobrou aqui, ó, como toda a altura total era H, se eu subtrair esse pedacinho aqui, vai ficar o quê? Esse pedaço aqui de cima vai se chamar H menos o raio. E realmente, se você somar H menos R mais R, vai dar o próprio H. Muito bem, agora, gente, olha só. Vou fazer semelhança de triângulo, então vou chamar esse triângulo de triângulo ACD. Vou fazer a semelhança com o triângulo grandão. Quem é o meu triângulo grandão aqui, ó? É o AHB ou ABH, tanto faz, tá? Então eu vou colocar aqui ABH. Observe, muita gente erra esse tipo de semelhança, porque realmente você tem que ter bastante imaginação aqui agora, ó. Eu vou fazer a relação entre o triângulo pequeno e o triângulo grandão. Lembrando o seguinte, observa onde é que está o ângulo de 90 graus no triângulo pequeno, no triângulo ACD. Está aqui no ponto D, não é isso? Quem é o lado oposto ou a hipotenusa desse triângulo? Não é o H menos R? Então eu vou pegar H menos R, que é a hipotenusa do pequeno, eu vou relacionar com a hipotenusa do grandão. Quem é a hipotenusa do grandão? Gente, olha só, toma cuidado, ó. Ângulo de 90 graus no triângulo pequeno está aqui no ponto D, no vértice D. Enquanto que
O 90 graus no triângulo grande está aqui no vértice H. Perceberam? Então, quem é a hipotenusa do triângulo maior? Do triângulo ABH? Não é o L, ó, essa medida AB? Então, eu vou escrever aqui medida L. Está para, agora vou pegar o cateto que está junto, que é o cateto da base. Vamos chamar esse cateto CD de cateto da base. Quem é? Como eu comecei do menor para o maior, então vou pegar esse cateto menor, que é o R, está para, quem é o cateto que está junto à base aqui? É o L sobre 2, então vou escrever aqui L sobre 2. Entenderam até aqui, gente? Essa montagem é fundamental. Se não for essa montagem, você não vai conseguir resolver essa questão. Bom, agora aqui tem um probleminha, né? Eu tenho R sobre L sobre 2. Então, vou fazer aqui, ó, do lado, que eu gosto de mostrar como é que se faz numa situação assim de fração sobre fração. Ah, professor, mas o R não é uma fração. Todo número é uma fração, porque o R, eu não posso escrever assim, ó, R sobre 1, porque qualquer número ou qualquer letra dividido por 1 é ele mesmo, dividido por L sobre 2. Por que eu transformei em fração? Porque facilita o cálculo, olha só. Quando você tem uma fração sobre fração, você transforma numa única fração, onde o numerador é ponta vezes ponta, esses dois aqui, ó. Então vai dar 2 vezes o R, e o denominador é meio vezes meio, é 1 vezes L, que é o próprio L. Pronto, então quer dizer que essa equaçãozinha aqui vai ficar assim, ó, H menos R sobre L é a mesma coisa que 2R sobre L, 2R sobre L. Ora, se eu multiplicar em cruz, você concorda que o L vindo para lá, o L vindo para cá, depois no final eu vou acabar dividindo, eu vou acabar simplificando, ele vai sumir. Então eu poderia cortar o L com L aqui já direto, mas para você não se confundir, eu vou fazer aqui, ó, multiplicando cruzado aqui, ó, o L vezes H menos R, então L vezes H menos R é igual a 2R vezes L. Ora, se eu passar esse L para o outro lado, então vai ficar assim, ó, H menos R é igual a 2R vezes L dividido por L, porque esse L do primeiro termo vai vir para cá dividindo. Aí eu corto o L com L. Então ficou assim, ó, H menos R é igual a 2R. Bom, se eu passar o R para cá, vai ficar H igual a 2R mais 1R. Ora, 2R mais 1R vai dar 3R. Ah, então quer dizer que a altura H é o triplo do raio. Ah, professor, mas ainda não entendi. Olha só, se eu passar o 3 para cá dividindo, não vai ficar o raio é igual a H sobre 3, ou seja, o raio não é 1/3 de H? Ah, então quer dizer que essa altura que eu estou querendo descobrir, que é esse próprio raio aqui, é a mesma coisa que H sobre 3. Beleza? Entendeu? Entendeu aí, Vitor? Espero que tenha tirado a sua dúvida. E aos outros internautas que tenham esse interesse em descobrir, em entender o porquê dessa altura ser exatamente igual a H sobre 3, tenham entendido. E se sobrou alguma dúvida, gente, escreve aí nos comentários. Faça como o Vitor fez, quando tem dúvida, escreve. Beleza? Um detalhe importante também, gente, que eu esqueci de mencionar aqui, é o seguinte: esse tipo de relação só vale para circunferência inscrita num triângulo equilátero. Em alguns casos, pode acontecer de ser possível num triângulo isósceles, mas aí teria que obedecer uma certa relação entre os lados congruentes com o lado da base, tá? Então, não é muito comum em triângulo isósceles, beleza? E quem entendeu e achou que a aula foi relevante, foi útil aí para vocês, não deixe de fazer sua inscrição, deixe seu like também, que é muito precioso para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho, que é feito exclusivamente para os alunos que têm alguma dificuldade ou alguma curiosidade na matemática. Ah, e se você tem um amigo, uma amiga, um familiar que tem alguma dificuldade na matemática, convide-os para que venham conhecer esse nosso trabalho, que é sempre recheado de esquema, de desenho,
para que vocês possam entender melhor todas as propostas aqui feitas, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!